Oi, no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma técnica de montar bolo, né? Montar ele de uma forma livre, né? Que a gente vai colocar aí a cobertura e o recheio e de uma forma que ele fique seguro e é muito fácil se você é iniciante e também para você que está procurando aí uma técnica diferente de montagem, tá? Eu chamo essa técnica de montagem livre. Então vamos lá? Então, para montar um bolo de segurança, a primeira coisa que a gente precisa, né, é um pratinho, tá? De preferência esses pratinhos assim, ó, de MDF, né? Quanto menor o aro do bolo também, não precisa ser tão espesso, né? Aqui a espessura, né? Desse pratinho. O meu de MDF aqui tem 3 milímetros, mas quanto maior o bolo também vai ter que aumentar a espessura, tá? Então eu tenho aqui meu pratinho, tem um prato giratório, não precisa ser super elaborado esse prato, ele só tem que girar fácil, tá? E tem um tapetinho aqui antiderrapante para ser mais fácil de fazer para ele não escorregar, né? De fazer aqui a montagem do meu bolo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é com a cobertura, ó, uma cola aqui para minha massa, tá? E aí eu vou colocar o primeiro diâmetro, o primeiro disco, na verdade, né, da minha massa. Eu tenho uma massa aqui amanteigada, tá, de chocolate, então essa parte aqui, que é o fundo, né, do meu disco, eu asso eles sozinhos, né, cada um separado. Eu vou colocar também aqui por primeiro, tá? Aí com calda de açúcar simples, né, eu tenho uma calda aqui de açúcar com baunilha. Eu uso pincel para molhar, para também não colocar tanta calda assim. Essa minha massa já é um pouco mais úmida, né? Ela contém gordura, então. E aí agora eu vou fazer uma cinta de contenção. Existem diversas formas de fazer cinta de contenção. Uma delas é com a própria cobertura, né? Eu estou utilizando aqui o creme de manteiga ou buttercream. Esse daqui foi colorido com a polpa de morango, tá? Eu não utilizei corante, eu utilizei a própria polpa do morango para dar sabor e cor também. Então, ó, para fazer a cinta eu tô usando aqui um bico perlê de 14 centímetros de diâmetro, tá? É a abertura dele. E aí eu vou, ó, girar o prato, vou deixar minha mão direita parada e com a esquerda, claro, se eu for destra, né? Eu vou girando o prato e apertando ao mesmo tempo, ó. Para fazer essa cinta de contenção para ajudar a segurar o meu recheio, né? E a gente montar o bolo com segurança. Ó, terminei, fechei, tá? E a segunda questão aí que a gente precisa levar em consideração na hora de montar um bolo com segurança é a espessura do nosso recheio, tá? Ela vai respeitar a espessura da cinta. Ela tem que ser no máximo da mesma espessura da massa, nunca maior, tá? Massa muito grossa, né? Com recheio também muito grosso, claro, vai deixar o meu bolo bem alto, mas também ele vai perder um pouco de estrutura e segurança, tá? Então, a espessura do recheio no máximo na mesma da massa, tá? A massa pode ser um pouquinho mais grossa do que o recheio, sim, não tem problema nenhum. Mas a gente sempre tem que observar isso. Por isso que eu gosto bastante de já marcar aqui o diâmetro, né, do meu bolo com a cinta, e o recheio ele não vai ultrapassar a cinta, tá? Então a gente vai ter aí um equilíbrio legal entre massa e recheio e vai ter um bolo montado com segurança. Eu tenho aqui uma ganache de chocolate. Eu vou espalhar com a colher mesmo, não tem necessidade de utilizar uma manga para isso. Ó. E aí o recheio ele respeitou a espessura
também da contenção, tá? E aí eu vou continuar o processo sempre da mesma forma, próxima massa, e assim eu vou indo. Agora eu tô utilizando esse recheio aqui, que é um creme, né, de baunilha sem leite condensado, né? Eu não utilizo leite condensado nos meus recheios. Então esse daqui é um creme bem levinho também, de baunilha, que eu gosto bastante. Então a segunda coisa que a gente tem que fazer aqui para montar o nosso bolo, né, com segurança, para depois decorar, é deixar ele descansando, tá? Ele vai descansar na geladeira por no mínimo 6 horas, tá? E aí, para deixar ele bem retinho nas laterais, a gente vai fazer uma técnica agora com um acetato e um pacotinho plástico. Esse aqui é um pacotinho plástico limpo, tá? De cozinha, que eu abri ele, daí ele ficou maior, né? Ó. Eu vou cobrir o bolo primeiro com esse plástico. E agora, com uma tira de acetato, ó, eu vou enrolar o meu bolo. Eu gosto de utilizar o outro lado, né? Em vez do lado que enrola aqui, para pegar o meu bolo, eu gosto de fazer ao contrário, tá? Porque às vezes o acetato é muito firme, daí ele acaba, né, machucando o bolo. Então, ó, depois do plástico, né, vou enrolar o meu acetato. Vou pegar uma ponta, ó, abraçar bem aqui o bolo, vou dar uma apertadinha, não é para apertar em excesso, é só para ficar bem justinho, tá? Para ele ficar bem retinho. E aí eu enrolo o resto aqui do acetato que sobrou. Aperto aqui em cima, ó, para o acetato ficar reto, senão o bolo não vai ficar, né? Ele que vai ajudar o bolo também a ficar retinho. E aí com fita adesiva, ó, apertando, com fita adesiva eu fecho aqui o acetato. Ó, e agora aqui em cima eu dou uma apertadinha de leve no bolo, tá? Só para ele assentar no acetato. E eu vou levar ele assim para gelar por no mínimo 6 horas, tá? De preferência uma noite toda, mas 6 horas já tá ok. Vai tudo, né, ficar mais firme, o recheio, a massa vai assentar. Então precisa desse tempo na geladeira pra gente ter um bolo aí com segurança para decorar e também transportar.